Olá, olha eu aqui novamente. Então, eu tava lendo um livro meu há pouco e todos os meus livros assim que eu tenho lido atualmente têm uma história. Então eu tô com todos eles aqui agora do meu lado. Todos eles aqui agora do meu lado, perdida em qual eu vou terminar de ler, qual eu vou começar, porque eu adoro todas as histórias. Só que cada um desses livros aqui mudaram minha vida. Então, eu vou falar para vocês agora um pouco de cada um deles e dizer o que cada um deles fez de diferença na minha vida. Vamos lá. Primeiro, eu vou começar pelo livro do Jobs. Who was Steve Jobs? Quem foi? Who was Steve Jobs? Quem foi Steve Jobs? Então, a história desse livro é muito legal na minha vida porque em 2013, né, eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos fazer o intercâmbio de inglês em uma escola na Flórida. E aí a professora, ela levou a gente em uma bookstore, né, em uma loja de livros. E eu fiquei olhando vários livros e eu falei, ai, teacher, eu queria comprar um livro e tal. Aí ela falou, Lucília, é melhor você comprar um livro da seção infantil, porque lá os livros são bem didáticos e tem a gramática corretamente, de fácil entendimento. Então é melhor você pegar um livro nessa seção, porque você vai entender melhor. E aí eu vi esse livro do Jobs e eu já era muito fã da história do Jobs, né? Então eu comprei o livro. De início eu comecei a ler o livro e eu entendia poucas palavras. De início eu comecei a ler o livro e eu entendia poucas palavras, né? Então eu entendi a história por partes. Só que depois que eu já estava lendo mais fluentemente o inglês, que eu fui ler esse livro, eu me apaixonei completamente. Eu já sabia um pouco da história de Jobs, mas aqui eu soube detalhes que, poxa, sabe? É incrível. Tipo, aqui conta até a história de que ele almoçava todos os dias no restaurante do pai dele biológico e não sabia que era o pai dele biológico, né? E nesse livro também aconteceu uma coisa incrível. Já recentemente, há 2 meses atrás, eu tava lendo ele de novo. Aí tem uma parte que ele fala da série I Love Lucy, da Lucille Ball. Eu não conhecia até então a Lucille Ball, eu não conhecia até então a história, e essa série I Love Lucy é muito interessante e pra mim também. Então, por que eu achei essa série I Love Lucy tão interessante? Porque, além da atriz ser a Lucille Ball, ela tem uma história de vida incrível e um pouco dolorosa, porque ela era casada com um cubano. Retratava isso na história também, e todo mundo sabe que tinha uma rivalidade muito grande dos Estados Unidos com Cuba, né? E foi muito difícil para ela ter que enfrentar todos os preconceitos, todas as guerras, as revoluções que tinha em torno de Cuba e Estados Unidos, e ela acabou casando com ele. Então é uma longa história que eu posso até contar depois. E hoje eu adoro essa série I Love Lucy, eu vejo bastante coisa antiga no YouTube dela e meu dilema ficou I Love Lucy. Então, terminando, né, sobre esse livro, eu tirei essa lição maravilhosa da série I Love Lucy. No meu espelho eu botei com batom vermelho. Logo de manhã, quando eu vou escovar o dente, tá lá I Love Lucy. Uhul! Então, vamos pular desse livro para o próximo. Esse livro também é do Jobs. A cabeça de Steve Jobs. Em inglês é Inside the Steve Jobs Mind. Dentro da mente de Steve Jobs. Então, esse livro aqui, eu confesso que nunca li ele todo. Ainda não terminei de ler, porque aconteceram algumas coisas na minha vida que eu não tinha mais mente pra ler nada. Só que as poucas partes que eu li desse livro, mostra o quanto Jobs era um pouco cruel com as pessoas, mas também mostra o recomeço do Jobs. Ele foi demitido da Apple, a empresa que ele mesmo criou. Então, como eu tava falando, o Jobs foi demitido da Apple, né? Isso foi em meados de 2000 e alguma coisa. Porém, o Jobs ficou por um tempo sem saber o que fazer da vida, se sentindo a pior pessoa do mundo. Poxa, como que eu posso ser demitido da empresa que eu fundei? Eu vou fazer o que agora da vida?
Então ele ficou um tempo perdido sem saber como seria a vida dele. Só que nesse meio tempo foi quando ele criou a Pixar, criou a Next e acabou voltando para a Apple, comprou a Pixar, comprou a Next e foi quando ele criou o iPhone, o primeiro iPhone em 2007. Então assim, gente, o que eu pude aprender com isso? Depois das nossas maiores quedas, a gente levanta para nossas maiores vitórias, porque ele ficou arrasado, né? E ainda teve que pedir ajuda pro Bill Gates, que eles eram super rivais e como a Apple tava meio... E aí o Jobs teve que pedir ajuda pro Bill Gates, né? Porque eles eram amigos e rivais. Então o Jobs precisava levantar a empresa e ele foi pedir ajuda a Bill Gates. E como essas empresas precisam ter rivais para conseguir lutar e um tá superando o outro, o Bill Gates fez isso. O Bill Gates emprestou dinheiro a Jobs para o Jobs poder levantar a Apple de novo. E aí ele lançou o iPad, lançou o iPhone e aí todo mundo já sabe o resto. Beleza, terminando esse livro Inside the Steve Jobs Minds, agora eu vou mostrar para vocês um outro livro que completamente me levanta. Esse livro eu ainda não li todo. Então, a história desse livro ela é muito marcante na minha vida, porque em 2016 eu sofri violência doméstica de uma pessoa que eu tinha um relacionamento. E eu fiquei muito depressiva, sem saber o que fazer da vida. Então, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha no banco, falei, eu preciso ir para algum lugar que eu gosto, fazer alguma coisa que eu gosto, e eu adoro aprender inglês, adoro os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos. Porém, como tudo começou até chegar esse livro, tem um doutor brasileiro, Paulo Blankstein, que ele é da área de Learn Science, que também tem essa questão de Fab Lab, fabricação digital e tudo. E aí, esse time do Paulo Blankstein estava fazendo um programa no Brasil, Fab Lab, tipo, faça você mesmo. E um desses projetos dele passou na Globo, né? Foi um projeto... Continuando, um desses projetos do Paulo Blankstein foi em São Paulo, né? Eles foram para uma periferia e eles criaram uma mão artificial para uma criança de 5 anos, que ela só tinha um dedo. E aí eles ensinam as próprias pessoas que precisam daquilo fazer aquilo. E foi engraçado porque apareceu no Fantástico, porque o menininho escolheu as cores do Corinthians para botar nos seus 4 dedos. Então eu conheci esse Paulo Blankstein na Globo, no Fantástico. E aí quando eu tava nos Estados Unidos, como eu já seguia ele no Facebook, ele já como professor da Universidade de Stanford, eu vi que ia ter um congresso na Stanford que ele estava organizando. Então eu fui para esse congresso na Stanford em 2017. E aí nesse congresso na Stanford em 2017 eu conheci o Marcelo. Marcelo, ele é brasileiro e americano. Os pais dele são americanos que vieram pro Brasil a passeio e ele nasceu no Brasil e foi para os Estados Unidos com 6 anos. Então o Marcelo estudou a vida inteira dele na Stanford. Faculdade, mestrado, doutorado, PhD. E que, por sinal, ele foi orientando do Paulo Blankstein no PhD. E aí o Marcelo, conversando comigo e tal, ele falou, você não quer ser minha pesquisadora no meu PhD? Porque nessa altura o Marcelo ele já era professor de PhD na Universidade Northwest em Chicago. E aí o Marcelo me convidou para fazer parte do projeto dele, né? E aí o Marcelo me convidou para fazer parte do projeto dele e eu iria ganhar uma bolsa de PhD de 5 anos na Universidade Northwest. Porém, eu não consegui passar na prova do TOEFL porque foi uma fase muito difícil para mim. Eu tava com início de depressão devido à violência doméstica, então eu não consegui passar no TOEFL. E aí, se eu não passasse no TOEFL, não tinha jeito. Acabou que eu não consegui essa bolsa, porque eu tinha que ter as provas de inglês que eu não consegui fazer. Porém, o Marcelo foi virando um grande amigo e ele me convidou para ir na Universidade Northwest, no laboratório dele, o laboratório de fabricação digital. E aí lá, a gente conversando muito, o Marcelo me deu esse livro. Esse livro, ele é sobre Mindstorms, Mentes Poderosas. Ele fala sobre a tecnologia para as crianças, a linguagem logo, não sei, que é uma linguagem que as crianças aprendem a programar. Então, essa linguagem logo, ele fala sobre como introduzir as crianças no mundo da tecnologia, no mundo do desenvolvimento, só que com uma linguagem mais didática. E aí o Marcelo me deu esse livro.
E esse livro ele é do Seymour Papert. Esse Papert, ele foi orientador do Paulo Blankenstein no MIT, porque essa questão toda de Fab Lab, Fab Learning, fabricação digital, eles criaram no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E aí, Marcelo me deu esse livro e também não terminei de ler ainda, por isso que eu tô meio perdida em tantos livros para poder ler. Mas eu preciso também ler esse livro, porque eu sei que ele vai me ensinar muita coisa, né? Então, terminando esse livro, vamos para o livro do Marco Aurélio, o imperador romano. Então, esse livro do Marco Aurélio, eu li ele o ano passado. Ele é de 161 a.C., mas ele fala coisas que parece que foram escritas ontem, escritas hoje. O Marco Aurélio, ele nunca... Então, esse livro do Marco Aurélio, eu li ele o ano passado. Ele é de 161 a.C., mas ele fala coisas que parece que foram escritas ontem, escritas hoje. O Marco Aurélio, ele nunca escreveu um livro. Esse livro aqui, ó, são livros de anotações que ele tinha. E aí, depois essas anotações foram todas reunidas e se transformou nesse livro. Então, eu aprendi várias lições de vida com esse livro. Coisas assim que ficaram mesmo na minha memória e que o ano passado me ajudaram muito a superar algumas coisas que eu estava vivendo. De dilema com outras pessoas, com questões de trabalho e tudo. E aqui nesse livro, e eu vou ler aqui as 2 maiores lições que esse livro também me deu. Ele fala o seguinte: viverá a mais bela das vidas se ficares indiferente a coisas indiferentes. Então, eu sempre me martirizei demais por questão de outras pessoas, de coisas que são indiferentes. Então, para eu tentar viver em paz, eu tentei fazer essas coisas de pessoas indiferentes. Foi uma maneira que eu consegui ter um pouco de paz. Aí outro ponto que ele fala aqui a experiência é um troféu composto por todas as armas que nos feriram. Olha que lição. Nossa, e quantas armas já me feriram. Violência doméstica, fome, sede, racismo. Tudo isso só me fez crescer. Tudo isso só me fez crescer. Então, a experiência é um troféu composto por todas as armas que nos... Recapitulando. A experiência é um troféu composto por todas as armas que nos feriram. Porém, esse livro me emociona muito, que tem uma outra frase aqui dentro também, que ele fala o seguinte: se algo é possível para qualquer outro homem, também é possível para você. Olha, eu nunca tinha lido isso antes. E na faculdade, há 13 anos atrás, era muito difícil a área de programação para mim, porque eu não tinha muita habilidade. Então, quando chegou na matéria de Java, eu sofria muito, muito, muito. E aí um professor disse pra mim: por que você não vai fazer administração? Isso não é pra você. Vá fazer administração, menino, não sei o que lá, não sei o que lá, só que lá. Eu falei: filho de uma égua. Saí, tipo, 11 horas da noite andando nos corredores da faculdade pensando: como assim? Que motivação ele me deu? Eu vou desistir só porque tá difícil? E aí eu falei pra mim mesmo: se isso foi criado por um homem, se outro homem é capaz, por que eu não sou? Por que eu não sou? E aí começou a guerra. Só que a guerra foi contra mim mesmo, porque eu ia vencer aquilo. E eu sempre tinha em mente que no final eu sempre conseguia. Só não consegui uma vez, que eu conto depois. Mas eu tinha em mente que eu sempre conseguia e que eu iria vencer essa guerra. Então foi estudando dias e noites, uma loucura toda na minha vida. E no final, terminei a faculdade, olha onde eu tô aqui hoje, analista de sistemas. Mas tipo, se algo é possível para qualquer outro homem, também é possível para você. Nunca esqueça disso, beleza? Por aqui, vamos finalizando o livro do Marco Aurélio. E mais um livro que eu sei que vai mudar a história da Lucy. Esse livro eu ainda não li, eu comprei ele em fevereiro no Brasil. Esse livro foi lançado o ano passado. Eu não achei ele aqui em Portugal, por minha sorte eu achei no Amazon, no Brasil. Em fevereiro comprei e trouxe. Esse livro ele é da Tarana Burke, em parceria com a Brené Brown.
Brené Brown. Tem documentário da Brené Brown no Netflix e ela é a autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Porém, a Tarana Burke, ela é ativista negra americana de áreas bem perigosas dos Estados Unidos. Não me lembro se ela é do Brooklyn, em Nova York, mas ela já sofreu bastante abuso sexual quando criança, preconceitos, tudo isso. E aí esse livro, o nome do livro é You Are Your Best Thing, Nova York, mas ela já sofreu bastante abuso sexual quando criança, preconceitos, tudo isso. E aí esse livro, o nome do livro é You Are Your Best Thing. You are your best thing. Ao pé da letra, você é a sua melhor coisa. E aí, a Tarana Burke, nesse livro, ela fala sobre vulnerabilidade, vergonha, resiliência e a experiência de ser negro. Eu ainda não li, mas eu já sei que vai ser um livro daqueles na minha vida. Ok? Esse é o 5º livro. E por hoje, esse é o 6º e último livro. Esse livro é As 4 Verdades, um guia para a sua libertação pessoal. A história desse livro tem 6 anos. Quando eu sofria violência doméstica, eu tenho um amigo americano, Brad. Já falei várias vezes, os livros do Brad sempre mudam a minha vida. O Brad, eu acho que ele deve ter quase 60 anos. Ele é um senhor. Eu conheci ele através do LinkedIn, porque ele era recrutador da Intel de muitos anos. Aí eu adicionei ele quando eu estava nos Estados Unidos. E fomos virando amigos. Então, o Brad se tornou um grande amigo. E aí, quando eu sofria violência doméstica em 2016, eu tava muito mal. E a namorada do Brad, ela é mexicana. E aí ela indicou pra mim, através do Brad, um livro chamado A Maestria do Amor, de Dom Miguel. E aí, eu tenho o livro do Dom Miguel, A Maestria do Amor, eu tenho em PDF. Porém, é em inglês e eu tava demorando muito pra ler. Aí eu fui na livraria aqui, sábado, desse final de semana, pra tentar comprar o livro em português. Porém, quando chegou lá, eu vi esse livro aqui, As 4 Verdades. Gente, quando eu li a contracapa aqui, eu já falei, não, vai ser esse livro. Então eu deixei um pouco de lado a Maestria do Amor e peguei esse. Olha o que tem dentro desse livro. Tem 2 dias que eu tô lendo. Já tá me ensinando tanta coisa que você... Então eu deixei um pouco de lado a Maestria do Amor e peguei esse. Olha o que tem dentro desse livro. Tem 2 dias que eu tô lendo. Já tá me ensinando tanta coisa que você... Aqui nesse livro, o autor é Dom Miguel, ele é mexicano. Aqui o Dom Miguel fala que o nosso maior medo é ser a gente mesmo. Porque a gente quer ser outra pessoa para que outras pessoas aceitem a gente. E eu já quis ser muito outras pessoas para que outras pessoas me aceitassem. Eu dava presentes, eu era sempre a melhor amiguinha, assim, porque eu queria ser aceita por algumas pessoas que não me aceitavam, me rejeitavam. E eu sabia que me rejeitavam, mas eu achava que elas eram importantes na minha vida, só que não. Mas hoje essas pessoas estão no meu Instagram, curtem minhas coisas, perguntam da minha vida. E olha a vida dando lição aí. Então, com tudo isso que ele fala, que a gente transforma a nossa vida em um inferno por querer ser quem não somos para agradar o outro, olha o que ele fala na página 31. Porém, ninguém nos maltrata mais do que nós próprios. É certo que há pessoas cujo cônjuge, o pai, a mãe, são capazes de nos tratar de forma ruim. Porém, me perdi aqui. Aí ele fala, porém, sabemos perfeitamente que nós podemos fazer muito pior com nossa pessoa. E aí depois ele fala que não há ninguém que nos censure tanto quanto nós próprios. E eu concordo com isso porque eu passei por algumas situações, inclusive uma situação recentemente essa semana que entre um conflito eu e outra pessoa, eu me culpei muito pela situação. Pra deixar tudo bem, eu me culpei por tudo. E eu me culpava de tal forma que eu virei um carrasco de mim. Vocês não têm noção. Eu chorei uma noite e um dia. Eu
chorei mesmo, eu me crucifiquei mesma e eu, nossa, por que eu tô me crucificando tanto? Aí, tipo, eu tava tão mal que eu fui ler um livro porque me distrai a mente. Aí na hora que eu abri isso aqui, eu vi. Não há ninguém que nos censure tanto como nós próprios. Por que eu tô me censurando? Por que eu tô me censurando e me culpando por coisas que, se aconteceu entre eu e outra pessoa, os dois têm culpa. Mas eu pensei, não há ninguém que nos censure mais do que nós próprios. Então, assim, eu sou meu maior adversário. Porque eu fico censurando a mim mesmo, né? Minha psicóloga fala, traga esse adversário para ser seu parceiro. A minha psicóloga anterior, não é a atual não, mas a Ione. Eu sempre falo Ione. Aí a Ione falou, tá na hora de trazer esse adversário para ser seu parceiro. E é o que eu tô fazendo agora. Então quando eu li essa frase, eu falei, a minha psicóloga anterior, não é a atual não, mas a Ione. Eu sempre falo Ione. Aí a Ione falou, tá na hora de trazer esse adversário para ser seu parceiro. E é o que eu tô fazendo agora. Então quando eu li essa frase, eu falei, ok, xarope, stop, Lucília. Você não vai ser o seu carrasco. E foi aí que eu comecei a melhorar. Melhorou o rosto, parei de chorar e fui viver. Porque eu não vou deixar o outro me destruir. Eu tô dando poder ao outro mesmo sem ele saber. E isso nunca mais vai acontecer. Porque eu tô aprendendo da pior forma. Foram um dia e uma noite chorando pra estragar minha pele, meu rosto. Não, eu quero sorrir. Então, eu nunca mais vou me torturar por questões que aconteceram entre eu e outra pessoa. Todo mundo é culpado. Ou todo mundo é culpado ou todo mundo é inocente. Mas uma pessoa não é inocente. Uma pessoa não pode ser inocente sozinha e a outra também não pode ser culpada sozinha. Então, história fechada. Lições de vida desse livro que ainda tenho muito a aprender. E a história dele é bem interessante, um pouco parecida com a minha. Ele é de 13 irmãos, o mais novo de 3 irmãos, de família pobre, toda uma história lá do interior do México. Outra hora eu conto, mas finalizamos por hoje As 4 Verdades. E agora, o próximo livro, tem mais outros livros que o Brad me indicou. Porém, o primeiro livro que o Brad me indicou me tirou da depressão. Não se assustem. O primeiro livro que o Brad me indicou me tirou da depressão. O livro é As a Man Think, Como um Homem Pensa. O autor desse livro é o James Allen. Ele é inglês, né? Depressão. O livro é As a Man Think, Como um Homem Pensa. O autor desse livro é o James Allen. Ele é inglês, né? Então, como o livro Como um Homem Pensa me tirou da depressão. Eu já tinha que ler esse livro há muito tempo que o Brad tinha me indicado, mas eu tinha o PDF, o Brad já tinha indicado o audiobook e Lucília só deixando. No auge da depressão em 2018, depois de 5 dias na cama, sem comer, sem tomar banho, pensando em formas de morrer rápido e sem dor, eu abri o livro, peguei o PDF no celular, fui passando o dedo, tinha lá numa página. Só o homem pode se salvar, mesmo estando no seu mais abandonado estado. O quê? Naquele momento eu olhei pra mim e disse, você só tem 2 escolhas? Ou você morre de vez, ou você procura ajuda. Porque viver com essa dor não dá mais. E foi a partir daí que eu procurei ajuda. Uma amiga minha, Vanessa Farias, que eu sou louca de amor, me ajudou. Mas ela conseguiu psiquiatra, blá blá blá. Mas assim, nesse momento eu fui atrás do psiquiatra, do psicólogo e fui fazer o tratamento. E o tratamento é uma longa história. Até eu conseguir fazer firme foi alguns meses. E já tem 3 anos que eu faço terapia e que ainda vou no psiquiatra, mas pra saber como é que tá algumas coisas de pequenos detalhes, mas olha, não vamos dizer que eu tô com depressão mais, né? Ainda tenho algumas crises de pânico se alguma coisa de ruim me acontecer, mas nossa, em vista do que eu tava antes, eu te digo que eu nunca tive depressão na vida, porque um dia ainda vou mostrar pra
Então, perto do que eu tô hoje, eu te digo, eu nunca tive depressão na vida, mas eu tive. Um dia eu vou mostrar pra vocês uma foto no auge da depressão. Meu olho era fundo, que era assim. Eu parecia um zumbi. Minha psicóloga brincou um dia. Primeira sessão, tu parecia um morto-vivo, um zumbi, porque eu ia assim. Mas é isso. Acabou a história dos meus livros por hoje. E sempre escolha livros e pessoas que te motivem. O Les Brown, ele fala o seguinte: ou keep only quality people. Apenas pessoas de qualidade. Então, apenas pessoas, livros, filmes de qualidade que possa mudar a tua vida. É isso.